acupuntura e algologia. A gente vai conversar sobre vários assuntos relacionados à nossa saúde. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. E é sempre bom parabenizar a rádio por dar espaço a falar sobre saúde, que é algo tão importante, né? Viterbo, aí vem uma dúvida que eu já tirei no intervalo, mas eu acho que os ouvintes que estão nos acompanhando também devem. O que é algologia? É o estudo de algo? Não. É, exatamente. Algo mas importante. É o estudo de algo. Algo importante, algo muito né? importante. Na verdade, o termo algo do latim é dor. Então, é o estudo da dor. É uma especialidade mais recente da medicina. Eventualmente, muitas pessoas não conhecem esse termo, mas quando a gente fala assim, clínica da dor, aí hoje é um termo muito mais amplo. Na verdade, a medicina entendeu que a dor é algo tão importante, tão sério, que desenvolveu uma especialidade para isso. Afinal de contas, a dor simples, a dor inicial, aquela dor aguda, a dor de média intensidade, fraca intensidade, a maioria dos profissionais tem habilidade para tratar. Mas a dor refratária, a dor crônica, a dor de alta intensidade, a dor oncológica, ela demanda um estudo muito mais aprofundado. Então, o uso de medicações opioides, procedimentos. Então, a medicina evoluiu para essa nova especialidade, que tem sido muito útil. Afinal de contas, dor é muito sério. Agora, as pessoas, às vezes, quando vão falar de dor, pelo menos é o meu caso, algumas pessoas mais próximas assim, quando vão procurar o médico para tratar a dor, geralmente é a dor de cabeça, essa cefaleia. Mas também tem outros tipos de dores que são tratadas também nesse estudo da algologia. Exatamente. Tipo a das costas, por exemplo, que muita gente se queixa, né, doutor? Se você imaginar que a lombalgia, ela vai atingir mais de 70% da população mundial em algum tempo da sua vida. 70% do mundo vai ter dor na coluna. Mais de 50% vão ter dor em joelho, artrite, que vai acontecer naturalmente com o passar do tempo em joelho. As dores articulares, a fibromialgia, que hoje é uma dor que não tem uma lesão no corpo, mas ela é uma dor real. Muitas pessoas hoje cursam com essa dor, ela está muito ligada à parte psicológica, à parte relacionada a estresse, traumas. Então você não tem uma lesão, mas tem a dor. É uma dor crônica, uma dor de difícil tratamento. Então a dor hoje, ela merece, né, uma atenção maior, porque há uma demanda maior de estudos para que se aplique esses métodos e possa realmente controlar as dores mais difíceis. Quem está acompanhando a gente agora, estamos com Walter Viterbo, ele que é médico especialista em anestesiologia, acupuntura e algologia, que é o estudo da dor. Você pode tirar sua dúvida também, mande sua mensagem para o 987295248. Ainda na dor, falar sobre as mudanças, né, que as pessoas tiveram ao longo desse período com a tecnologia, por exemplo, o uso do celular. Tem gente que tem uma postura já com o formato de ficar no celular, né? Como é que isso pode ser combatido também em acupuntura, por exemplo? Não sei se tem um nome, mas assim, uma elevação na nuca, né? Ou na coluna, postura. Isso pode ser tratado dessa forma também? Vamos lá. Você trouxe uma informação muito importante. Há uma precocidade do adoecimento. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, a gente percebia que tinha esse tipo de dor, os bancários, aquelas pessoas das doenças que a gente chamava de relacionado ao trabalho, DORT ou LER, que é esforço repetitivo. Jornalista, aquelas pessoas que lidavam com aquelas máquinas. Hoje a gente percebe que todas as pessoas usam celular, usam tablet, usam computadores, principalmente as crianças, por uma quantidade de horas muito grande. Então, aquelas doenças LER, DORT, que a pessoa tinha 10, 15, 20 anos de trabalho, hoje com 3, 5, 8 anos de uso, as pessoas começam a desenvolver. Então, a gente tem atendido adolescentes com patologias que a gente só via em bancários com 30 anos de profissão. Então, há uma precocidade das doenças em virtude dessa tecnologia, que é muito boa, mas se mal utilizada, ela torna-se patológica. Muitas horas em frente à televisão, o Covid foi outro fator que desenvolveu uma precocidade ainda maior, que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, tiveram que ir para o home office, sem que suas residências tivessem a ergonomia que tinha nas suas empresas. Então, há uma precocidade dessas doenças e cada vez mais cedo a gente precisa estar fazendo tratamentos mais efetivos, mais pesados, como se diz, né? Medicações mais pesadas, procedimentos cirúrgicos, porque as pessoas estão adoecendo mais precoce do que deveriam. Medicação, você fala para dor da coluna, por exemplo? Sim. Por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos a crise do opioide, né? E as medicações que são utilizadas lá, opioide para dor, são tão frequentes que as pessoas estão morrendo mais do que acidente de trânsito. No Brasil, a dor ainda é subtratada, as pessoas ainda têm medo, ainda precisam formar mais para poder tratar. Mas o opioide, ele causa dependência, né? A morfina, a metadona, né? O tramal, o Tilex, são medicações que hoje todo mundo sabe o que é, mas que pode causar dependência. Então, quanto mais cedo você usa e por mais tempo você usa, mais efeitos colaterais você vai ter daquela droga. Então, o mais importante é prevenir. Prevenir não adoecendo.
Prevenir com atividade física, prevenir com alongamento, prevenir com ergonomia, prevenir com a educação do uso. Por que eu vou usar 5, 6 horas sem parar? Eu posso dar uma alongada, eu posso parar um pouquinho, eu não preciso ficar deitado no sofá na mesma posição por muito tempo. Infelizmente, as pessoas precisam de educação da prevenção da doença. Doutor Viterbo, outra dúvida, a gente está chegando no inverno agora, tá batendo na porta. Amanhã, né? Está se despedindo do outono, chegando no inverno. E às vezes eu via minha avó, quando chegava esse tempo de frio, ficar reclamando que tá tudo doendo. Aí ela fala assim: meu filho, o frio chegou, tô com dor nos ossos, porque o frio bateu no osso. Realmente isso pode acontecer? Sim. Acontece de ter dor por causa do frio? Com certeza. E quando a vovó disser assim, meu joelho vai doer, já tá doendo, pode ter certeza que vai chover. Na verdade, o corpo é sábio. Ele precisa manter o calor. E quando você tem uma troca de temperatura, se tá calor, a gente abre os poros e sua. Mas o inverso, quando está frio, a gente precisa manter o calor, então a gente vai enrijecer os músculos, a gente vai travar de uma forma até inconsciente. E essa forma de você apertar mais essa musculatura, para quem já tem algum tipo de dor, vai favorecer a dor. Então o frio piora dores. E outra coisa que está chegando o inverno amanhã, São João, quem vai para o interior, por exemplo, fumaça, fogos, né? Quem tem algum tipo de alergia, por exemplo, eu tenho rinite. Com fumaça eu tenho certeza que vai atacar, né? Mas existem métodos que podem ser utilizados, por exemplo, a acupuntura pode amenizar a alergia? Com certeza. Então, vamos começar do fim para o começo. A acupuntura é um dos métodos importantes para tratar, porque quando a gente fala agulha, puntura, passagem pela pele, é como acender uma lâmpada. A agulha é o interruptor, o fio são os nervos e o cérebro é a lâmpada. Quando eu tenho esse estímulo, o corpo vai entender que está furando e vai produzir substâncias para amenizar aquele estímulo. Essas substâncias, entre elas, tem a endorfina, que deixa a gente mais tranquilo, que melhora a dor, melhora o estresse. Mas existem outras substâncias, por exemplo, relacionadas às imunoglobulinas, que são aquelas que medeiam as reações alérgicas, que fazem parte, por exemplo, dos corticoides, dos tratamentos que existem na medicina alopática. Então, a acupuntura pode ser um método acessório ou, às vezes, preventivo para os alérgicos. Agora, voltando para o início da frase, nós temos um combo de frio, fumaça, poeira e uma coisa que eu sempre falo todos os anos em entrevista: as pessoas tiram o casaco que tem 6 meses, 8 meses no armário e ele está com ácaro. Infelizmente, a gente tem um dia do ano que tira muito casaco do armário. E nesse dia, a gente polui muito. Tem naftalina que resolva. Né? Não tem. E aí você chega nos ambientes, 3, 4 pessoas com o casaco que tem 6 meses no armário, sim. Aquele ambiente vai estar com mais ácaro. Então, o alérgico, coitado, é o que vai sofrer. Quem não é, o ácaro às vezes passa, mas quem é o alérgico, chega ali 3, 4 casacos há 6 meses no armário. Então, a gente sempre chama atenção. Manter a casa arejada, sol, lavar ao invés de varrer o chão, porque você, quando varre, esse ácaro sobe. E, principalmente, né, tentar tirar esse casaco do armário 1, 2 dias antes. Não pegar e usar algo que está lá 2, 3, 4 meses fechado. Ou dar uma lavada, né, no início do mês, ainda né? É melhor, né? Porque previne já o frio. Então, lembre que o ácaro é um dos grandes vilões para o alérgico. E o tapete, a cortina, a roupa mais seca, a roupa mais separada, o ambiente mais úmido, vai favorecer a presença desse ácaro. Verdade. Agora, a acupuntura ajuda a fortalecer também o organismo nesse sentido. Agora sim, a gente percebe que a gente encontramos pessoas nas ruas, às vezes, com vários... Como é que eu posso dizer? Né? Um band-aidzinho pequenininho, né? Assim, no ouvido. Tem gente que tem acupuntura e mão, braço. Tem determinadas regiões que, tipo, se for na orelha, atinge determinado tipo de órgão ou produção de determinado tipo de algo no corpo. É isso? Vamos esclarecer. Vamos lá. A acupuntura pode aumentar a imunidade. Isso está comprovado. Sim, ponto. Então, vários motivos. Um deles é diminuir o estresse. Se você tira ou você reduz a adrenalina, você deixa o corpo voltar a funcionar de uma forma mais normal. Você deixa com que sua própria imunidade esteja melhorada quando você está mais tranquilo. Quando você está mais estressado, você está mais frágil, você pode adoecer mais. A acupuntura é a distribuição de pontos do corpo. Existe todo um estudo mostrando que determinados pontos têm determinadas funções. Como no remédio, tem a dose e tem a medicação para tal doença. Então é exatamente isso. Existem protocolos para a rinite é um, para a insônia é outro, para a dor lombar é outro, para o estresse é outro. E obviamente algumas dessas agulhas podem ser as mesmas. Então o G4, um ponto aqui na mão, ele é útil para ansiedade, ele é útil para dor, ele é útil para qualquer coisa de face, dor de dente. E a orelha, na verdade, é uma somatotopia, que é o quê? A representação da parte pelo todo. Se você for olhar, existe um neném de cabeça para baixo.
É uma representação. Então, cada pontinho do neném daquele órgão, a gente vai reforçar através do tratamento. Então, a gente faz a acupuntura e na saída coloca as sementinhas, né? Essas sementes são acoladas com um esparadrapo e a pessoa vai ficar estimulando aquele determinado ponto, que é o ponto. Então, a soma entre a auriculoterapia e a acupuntura, que é a punção através da agulha. E não usam medicamento, né? Isso ajuda a pessoa a parar de usar remédios, né? Por exemplo, os antialérgicos, né? Que muita gente já deixa na bolsa e que toma dia sim, dia não, por exemplo, eu né? tenho uma tia que ela é viciada em remédio para dor de cabeça. Ela viciou, de tanto dor de cabeça, toma para dentro. E eu morro de medo disso daí. Então, primeiro respondendo, na agulha não tem remédio. Às vezes eu pergunto, você está botando remédio em mim? Não. A agulha é só um estímulo neural. Eu furo, é só o corpo entende, mesmo ali, né? É o estímulo neural. Com a técnica, né? É o furo. O furo desperta a resposta, que vem a liberação como resposta. Aí vem a questão. Eu usava corticoide, eu vou usar menos corticoide. A questão que você falou, Vitor, muito importante. O vasoconstrictor nasal, ele causa dependência. Aquelas pessoas que ficam o tempo todo com aquelas medicações, elas criam dependência. Diferente do soro, que é extremamente importante o alérgico manter o nariz limpo. O soro fisiológico é excelente. Não é aquele Sorine, vou falar o nome, né? Soro. Vamos falar de soro fisiológico, tá? Existem alguns hoje que você aperta, ele vai já com vácuo mesmo, com jato, e ele faz uma lavagem. É importantíssimo manter o nariz limpo. Uma das maiores formas de combater, de tratar de prevenir as doenças alérgicas é o nariz limpo. Isso é fundamental. E ó, gente, é com soro, não é metendo o dedo no nariz, não. É com soro, pelo amor de Deus. Lavando. Porque tem gente que não tem educação. Mas vamos lá. Doutor, outro assunto é referente à massagem. A gente falou de acupuntura, mas massagem, por exemplo, as pessoas recebem massagem na mão, as pessoas recebem massagem no pé. Também ajuda nesse processo de melhorar no dia a dia? A gente falou de somatotopia, representação da parte pelo... Na agulha, existe isso? Existe sim. O nome disso é eletroestimulação. Então, isso não é do precursor, 3.000 anos atrás, não existia esses aparelhos elétricos quando se descreveu a acupuntura. Mas, mais recentemente, a eletroterapia foi acoplada, né, ao tratamento e é semelhante ao TENS que usa na fisioterapia, que são estímulos elétricos que vão dar uma analgesia naquele local. Só que ele funciona duplamente. A depender da corrente que você use, por exemplo, hoje 2.100 Hz, que é o que a gente usa, a gente vai buscar estimular endorfinas e dinorfinas, que são exatamente os neurotransmissores que melhoram a dor. Então, tanto a eletroestimulação vai funcionar no local, então um cotovelo, um joelho, vai dar analgesia naquele lugar, como vai aumentar a produção do que a gente quer, que é o neurotransmissor pelo estímulo elétrico, mais o da agulha. Quem está acompanhando a gente, estamos com Walter Viterbo, ele que é médico especialista em anestesiologia, acupuntura e algologia e se interessou em fazer esse tipo de técnica, né? Por exemplo, a acupuntura. Como é que as pessoas podem ficar atentas, doutor, para procurar esse serviço e não sofrerem nenhum problema, algum mau caráter, picareta, tá fazendo esse tipo de serviço? Quem é que pode fazer acupuntura hoje? Para as pessoas ficarem ligadas, né? Essa é uma pergunta muito polêmica, tá? A gente segue o Conselho Federal de Medicina, que reconheceu em 1995 como especialidade médica. Então, a partir desse momento, ela é restrita a médicos. Existe hoje, inclusive até no Congresso, uma tentativa de uma lei de tentar colocar isso para qualquer pessoa. O que a gente chama atenção é que a acupuntura não é inócua, ou seja, quando você está furando, você está promovendo certas respostas. A acupuntura pode causar, se mal usada, infecção. Recentemente teve um caso de uma massoterapeuta que causou um pneumotórax ao enfiar uma agulha. Ano passado em Goiás, foi publicado na internet, um pneumotórax com um paciente lá em Goiás. E não raro, a gente tem aquela situação que é, quando o paciente chega para mim, a gente manda para o médico. Como assim? Eu peço o exame, e se eu vejo que aquilo ali não tem indicação com a acupuntura, a gente vai mandar para o médico. Diferentemente do não médico, provavelmente não vai mandar. Então, vou citar 2 exemplos que mais trazem o paciente ao nosso consultório. Dor de cabeça e dor de coluna. A princípio, 2 coisas simples. Mas uma dor de cabeça pode ser um aneurisma, pode ser um tumor, que se você colocar agulhas, você pode até melhorar a dor, mas não é o melhor tratamento para ele. E um não médico não vai pedir uma ressonância, não vai identificar e vai postergar um tratamento mais adequado. Uma dor na coluna lombar pode ser da coluna, mas pode ser, por exemplo, um câncer no rim que deu metástase para o osso. E que se você não tiver o diagnóstico precoce, que é o que faz a diferença. Por que a acupuntura foi colocada no rol, né, do Conselho Federal de Medicina? Porque é necessário fazer diagnóstico nosológico. Quando alguém chega no seu consultório, ele precisa ser atendido com uma doença. Um código internacional de doença, ele tem que ter um CID. E somente o médico está capacitado para fazer o diagnóstico diferencial. Só colocar agulhas, qualquer pessoa pega um livro, estuda e vai colocar.
Às vezes quando me perguntam, mas você está falando isso? Eu posso, por exemplo, pegar um código penal, estudar ele todo, mas ele não me torna um juiz. Para eu ser juiz, eu preciso ser um advogado e fazer um concurso. Verdade. O cara que constrói avião, ele não pilota um avião. Ele pode ser o engenheiro mais completo do mundo, mas ele não tem um brevet. Então, tudo tem que ser adequado ao que deve ser feito. Não basta você ler um livro, sair colocando agulha e achar que você se tornou médico. E nem ter seguidor nas redes sociais, né? Que o pessoal agora vai para isso, né? Olhar quem tem muito seguidor. Mais seguidores é quem vai. Tem que ficar atento. É um perigo. Qualquer pessoa pode fazer acupuntura ou tem restrições? Só médico. Não, qualquer paciente. Um paciente? Em termos de paciente, qualquer pessoa 0 pode fazer. a 100. Mas, mais uma vez, por exemplo, um paciente que usa marca-passo, paciente gestante, paciente que tem arritmia, um paciente que tenha algum tipo de doença infecciosa nesse momento, que tenha problema de coagulação, acabou de fazer uma cirurgia, está usando aquelas medicações pós-cirurgia, tudo isso tem que ser visto, porque há limitações. Então, não é qualquer pessoa que pode ser submetida a qualquer tratamento. Daí, mais um reforço, por que é importante fazer com o médico. Mas, em geral, é uma técnica que pode ser usada de 0 a 100 anos em qualquer pessoa, inclusive como preventivo, mais até do que como curativo. Na China, se a pessoa adoece, ela muda de médico, porque não cuidou direito. Você não pode deixar seu paciente adoecer. Você tem que fazer a medicina preventiva. Aqui, infelizmente, as pessoas demandam muito tempo até chegar no médico para ser tratado. É complicado. A questão também até da saúde pública, né? Que dificulta muitas pessoas de procurarem um médico, tudo isso. Doutor Walter Viterbo, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, participação aqui no Boa Tarde Bahia. Até mais. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez a rádio por tudo e pelo espaço para a saúde, que eu entendo que é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, estou à disposição. Um feliz São João, cuidado com a fumaça. Obrigada, doutor. 2h49, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.